Mudamos um pouquinho a programação, né? Então, vou falar sobre o sinal detectado pelo satélite, composição colorida das imagens do satélite e algumas das principais aplicações. Na realidade, eu tinha montado a palestra porque o Bruno já teria falado sobre satélites, né? Então, vai ficar um pouquinho... Espero que não atrapalhe nada isso daí. Então, os satélites são sistemas sensores colocados no espaço para coletar informações sobre o que acontece aqui na superfície terrestre ou na atmosfera. Está lento o sistema aqui. Então, o que vem a ser, na realidade, o sensoramento remoto? Nada mais é do que o conjunto de técnicas, né, que são utilizadas para você obter informações de um objeto distante sem ter o contato direto com ele, né? E, na realidade, nós praticamos isso desde o momento que nós nascemos, né? E até todo o desenvolvimento de sensores é baseado na visão humana, né? Então, desde o momento que a gente nasce, que as células do olho começam a se formar, a gente consegue obter informações, reconhecer o que está no nosso entorno, através da visão. E observando como que era o olho, como que funciona o mecanismo do olho humano, foram desenvolvidos primeiramente as máquinas fotográficas e depois sensores que seriam colocados a bordo de satélite ou mesmo para coleta de dados em superfície, né? Então, nós temos que um obturador... Não, depois vou comparar. Então, o que vem a ser o olho humano? Basicamente, qual que é a estrutura dele, né? Nós temos aqui a íris, né? E, na realidade, nós temos a pupila, que serve como um obturador. Alguém que conhece máquina fotográfica sabe que a gente precisa de um obturador para regular a intensidade de energia que vai ser direcionada no fundo do olho humano. Então, a pupila tem esse objetivo, né? Dentro do olho humano, nós temos uma lente, né, que é o cristalino, que ele vai aumentar ou diminuir sua concavidade, né, com o tempo, para que toda energia que incida na pupila seja direcionada para o fundo do olho. Vem aqui nesse ponto aqui, ó, né? Fica ali na carótida. Porque nesse ponto é que se concentram grande parte das células que são responsáveis pela distinção das cores. Que células são essas? Chamadas de cones. Então, os cones são células sensíveis à radiação eletromagnética na faixa do visível, onde a gente tem a percepção de todos os tons de cores, né? E nós temos também outro tipo de células chamadas bastonetes. Bastonetes são aquelas células que ficam no fundo do olho também, que são sensíveis a pouca intensidade luminosa. Então, por exemplo, quando a gente sai de um lugar claro e entra num lugar escuro, inicialmente a gente não consegue enxergar nada, né? Mas passando um tempo de adaptação, a gente consegue visualizar silhuetas em tons de cinza. Porque a gente está relacionada Pessoal, por favor. O pessoal está entrando, está dando ruído aqui, ó. Sabe, tem todo mundo? Maicon, eu não estou conseguindo desligar o seu microfone. Você desliga pra gente? Por favor, desliguem o microfone quando entrar. Para atrapalhar a gravação. Maicon. Fábio. Vou tentar gravar com esse ruído que está aqui. Então, por exemplo, nós temos as células, os tons vermelho, o verde e o azul. O vermelho em maior quantidade, o M, né, o que responde ao verde em menor quantidade, e o que tem a menor proporção de células são os cones com sensibilidade ao azul, né? Então, isso vai depender de cada pessoa. Dependendo do organismo, você vai ter maior ou menor quantidade desses tipos de células, que faz com que a pessoa consiga perceber os tons nesses... toda a imagem colorida. O ruído me atrapalhou bastante o raciocínio. Então, basicamente, está aqui, ó. Então, eu vejo um objeto no olho, a pupila abre, né? O cristalino faz com que a energia seja direcionada no fundo do olho,
As células cones e bastonetes, elas identificam aquilo, porque recebendo a energia eletromagnética, ela vai gerar um sinal que é mandado para o cérebro, onde vai feita a interpretação. Então, baseado nesse conhecimento, realizou-se o princípio inicialmente da construção das máquinas fotográficas, né, que temos aqui o diafragma, que seria a pupila, temos a lente em si, que faz com que a energia atinja a película, o filme, né, a película do filme da máquina fotográfica, né. Hoje, ela é um outro, a gente dificilmente tem câmeras de filme, né, só fotógrafos que gostam muito dessa técnica, né, mas posso ter sensores aqui, né, que são sensíveis à radiação eletromagnética, então a energia é direcionada para o fundo e é detectada pela película ou pelas células da máquina fotográfica. No caso de sensores que a gente chama de radiômetros ou espectroradiômetros, o princípio dele é o mesmo, né? E são esse tipo de equipamento que são colocados a bordo de satélite para fazer a cobertura aqui do nosso planeta, os elementos, né? Então, basicamente, todo sensor tem um coletor, né, que equivale a um cristalino, ou seja, toda energia que chega nesse coletor é direcionada para os detetores, né? Detetores são elementos químicos, silício e índio, que são sensíveis à radiação eletromagnética. E antes desses detetores, nós temos filtros. Qual é a função do filtro? Ele vai selecionar quais os comprimentos de onda vai atingir cada um dos detetores, né? Então, a energia atingindo esses detetores, ele vai gerar um sinal elétrico que depois vai ser transformado em algum tipo de saída, né? Dependendo do instrumento, ele gera um sinal, esse sinal é transformado, por exemplo, na casa da imagem satélite, em tons de cinza, ou em dados analógicos também, que depois podem ser tratados. Tá? Então, basicamente, nós temos essa configuração, ou seja, todo satélite em órbita possui sensores, né, que coletam, que são sensíveis, que têm elementos, detetores sensíveis à radiação eletromagnética, né? E chegando energia nele, ele vai transformar essa energia eletromagnética que chega no detetor em um sinal elétrico, tá? Então, basicamente, por exemplo, nós temos nessa figura aqui o Sol, né, que é a nossa principal fonte de energia eletromagnética. Essa energia consegue chegar através da atmosfera, chega na superfície, ela vai interagir com cada elemento da superfície. Então, de acordo com as propriedades físico, químico e biológicas da superfície, parte dessa energia retorna para o espaço. Ao atingir o satélite, vai sensibilizar o detetor, vai ser transformado essa energia refletida da superfície em um sinal elétrico. Esse sinal elétrico é posteriormente encaminhado para uma estação em superfície. No caso do Brasil, a nossa principal estação de coleta de dados fica em Cuiabá, né, no INPE lá em Cuiabá. A antena de Cuiabá, coletando esse sinal, ele é retransmitido para o INPE de Cachoeira Paulista, tudo em fração de segundos, tá? Lá no INPE de Cachoeira Paulista, esse sinal é tratado, né, e armazenado, né? Então, qualquer usuário entrando na página do INPE, na parte de... Mudou os departamentos agora? Entrando na DIOTG, Departamento de Observação da Terra e Geoinformática, ele vai fazer um cadastro e faz uma compra como se fosse uma compra habitual da internet, né? Então, por exemplo, aí ele vai falar, eu quero uma imagem de Aracaju. Né? Então, se ele sabe as coordenadas, ele pode entrar com as coordenadas ou então dar o nome da cidade ou do município. Tá? Aí ele vai falar qual satélite que ele quer. Nós temos um banco de dados com imagens desde 1972, né? Tem uma imagem de vários satélites, todos os satélites brasileiros, mais o Landsat, algumas imagens do Spot, satélite indiano, do MODIS, vocês vão ver isso aí com o Bruno, né? Então, você fala a data, o período que você quer, por exemplo, quero todas as imagens disponíveis do ano de 2020, tá? Ele vai te dar um banco com todas as imagens. E outra opção que tem também é você falar se você quer imagens você aceita imagem com nuvem e qual o percentual de nuvem na cena.
né? Você pode falar, ou quero imagem sem nuvem nenhuma. Então, toda imagem, de acordo com as características que você descreve na solicitação, são disponibilizadas e você escolhe, dentre aquelas imagens que vai aparecer no monitor, qual aquela que você tem interesse em trabalhar. Então, essas imagens você coloca como se fosse um carrinho de compras, né? E a hora que você finaliza a solicitação, você leva cerca de 8 minutos, no máximo, para receber todo o conjunto de imagens que foram solicitadas. Então, as imagens, toda imagem ela vem em tons de cinza, então, através de tratamentos digitais, você transforma aquela imagem, né? Conjunto de imagens, que cada imagem que você escolhe, ela vai vir em tons de cinza, em cada banda que o satélite disponibiliza, aí você vai escolher a banda, trabalhar o dado, né, a imagem, e sair com um produto de acordo com o seu objetivo de estudo. Então, que energia é essa que é captada pelos sensores orbitais? Porque a gente precisa saber o que o sensor coleta, até para poder interpretar o dado que vai ser analisado, né? Então, de onde vem essa energia? Como eu tinha dito, a principal fonte de energia do nosso planeta é o Sol, tá? Mas a Terra, ela também funciona como uma fonte de energia. O que é essa energia? Como que ela é providenciada? Então, todo corpo que tem temperatura acima de 0 Kelvin emite radiação eletromagnética em vários comprimentos de onda, de acordo com a temperatura que ela possui. Só relembrando aqui, 0 Kelvin equivale a menos 273,16 graus Celsius. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, o Sol, a temperatura aproximadamente de 6.000 Kelvin, né, na realidade é perto de 5.780, ele emite energia em toda essa faixa do espectro eletromagnético, assim, de 0,1 até 3, 4 micrômetros, né? Onde o máximo de energia se situa bem na região onde o olho humano se adaptou à visualização e à detecção e à obtenção de informações do seu redor. Ou seja, ela se situa na faixa do visível, tá? A faixa do visível vai de 0,4 até 0,7 micrômetros, ou de 400 até 700 nanômetros. Nanômetro é 10 a menos 9 parte do metro, tá? Então, 43% da energia proveniente do Sol se situa na faixa do espectro visível, tá? Que muita gente chama de luz. Lembrando que luz é uma grandeza fotométrica, enquanto quando a gente trabalha com radiação, é uma grandeza radiométrica, tá? Então, o pessoal que trabalha muito com filme, fotografia, trabalha sempre com o termo de luz, que é uma grandeza fotométrica e não radiométrica. Então, embora muita gente chama de luz, não é errado, mas não é o termo mais correto. Então, é energia emitida na faixa do espectro visível. Então, nós temos 7% na faixa do ultravioleta proveniente do Sol, 43% da radiação emitida pelo Sol está na faixa do visível e 49% está na faixa do infravermelho próximo e médio. Infravermelho que vai de 0,7 até 4 micrômetros ou 4.000 nanômetros, tá? Agora, a Terra, que também tem objetos com temperatura superior a 0 Kelvin, emite radiação eletromagnética, mas numa outra faixa, que a gente chama da faixa do infravermelho terrestre ou infravermelho distante, tá? E a maior emissão de energia da Terra se situa aqui, ó, mais ou menos ela é centrada perto de 10 micrômetros, ou 10.000 nanômetros, né? Basicamente, toda a emissão da Terra que pode ser detectada por satélite, ela vai da faixa de 8 até 12, 13 micrômetros. Porque aí você tem que considerar também o efeito da atmosfera. Então, o Sol, só voltando, ó, a emissão, a quantidade de emissão, a intensidade de emissão depende da temperatura do objeto. No caso do Sol, uma temperatura de 6.000 Kelvin, ela vai emitir muito mais energia do que está sendo a emissão da Terra, considerando que a Terra está a uma temperatura média em torno de 288 Kelvins, tá? Então, só voltando aqui, em relação ao Sol, então, a energia emitida pelo Sol ou pela Terra, ela é proporcional, diretamente proporcional à temperatura do objeto, tá? Por isso que quanto maior a temperatura, eu vou ter a intensidade aumentando na quarta potência. Então, por isso que o Sol, a 6.000 Kelvin, emite muito mais energia do que a Terra, a 288 Kelvin. Então, dentro da faixa do espectro solar,
nós temos a faixa do ultravioleta, mas o que é importante para o sensoriamento remoto, principalmente para o estudo dos recursos naturais na superfície, é a interpretação e a utilização das faixas do visível, que a gente define as cores, mais o infravermelho próximo, que vai até 1,1 micrômetros, e depois nós temos o infravermelho médio, tá? Enquanto que a energia emitida pela Terra, enquanto que o processo de detecção por satélite na faixa do espectro solar, ele vai medir a energia que é refletida pelos objetos na faixa do espectro solar, principalmente visível e o infravermelho próximo e médio, a energia que é detectada na faixa do termal, na faixa do infravermelho distante, corresponde à energia que é emitida pelos objetos da Terra, principalmente de 8 até 13 micrômetros. Tá? Um outro termo também que é muito comum em livros é que a radiação solar é denominada de ondas curtas, enquanto que a radiação emitida pela Terra é denominada ondas longas. Para caracterizar essa energia eletromagnética, primeiro a gente tem que definir como que é, que compõe uma onda. Então, eu posso caracterizar uma onda pelo seu comprimento de onda, que é a distância entre dois pontos consecutivos da onda, né? Aqui entre a base, ou posso pegar entre dois máximos, entre dois mínimos. Também outro parâmetro que para caracterizar a onda é importante seria a frequência, né? A frequência seria o número de ciclos, vou baixar e descer aqui, ó, o número de ciclos de movimentos que eu tenho aqui por segundo. Então, a cada onda gerada é um ciclo que eu produzi. Então, o número de ciclos por segundo eu defino como frequência, né? E aqui, em direção à propagação dessa onda, nós temos a velocidade da onda, tá? Então, a gente sabe que velocidade é o quê? Distância por tempo. A distância é o comprimento de onda e o tempo está relacionado com a frequência. A frequência é ciclos por segundo, tá? Então, 1/segundo. Então, aqui, comprimento de onda, nanômetro ou micrômetros, pelo tempo, que é segundo. Então, nós vamos ter aqui que, no caso do vácuo, e para tratamento da energia eletromagnética, a velocidade de propagação, que a gente chama de luz, ou para propagação da energia eletromagnética, independente do comprimento de onda, é dada pela velocidade da luz, tá? Então, para a geração desse campo eletromagnético, como eu disse, todo corpo tem que ter uma temperatura acima de 0 Kelvin. A partir do momento que eu tenho essa temperatura acima, eu vou criar dentro da movimentação, por exemplo, de um núcleo, eu crio um campo elétrico, por conta da sua vibração, eu crio um campo elétrico e um campo magnético, que são perpendiculares entre si, tá? E a onda se propaga na direção perpendicular a esses dois campos, tá bom? Então, aqui, por exemplo, no eixo X, eu teria o campo elétrico, no eixo Y eu teria o campo magnético, e no eixo Z eu teria a direção da propagação da onda eletromagnética. Então, se eu pegar uma onda, né, e for aumentando a sua energia, o que eu percebo? A partir do momento que eu aumento a quantidade de energia, o comprimento de onda se reduz. Então, isso quer me dizer que a energia ela é diretamente proporcional à frequência e inversamente proporcional ao comprimento de onda, tá? Lembrando que a frequência da relação, que a velocidade da luz é igual a frequência vezes comprimento de onda. Se eu substituir frequência em termos de comprimento de onda, eu teria velocidade da luz sobre comprimento de onda, que seria esse termo. E essa constante aqui é a constante que a gente chama constante de Planck, tá? Então, a energia eletromagnética é uma medida da capacidade que a radiação eletromagnética tem em realizar um trabalho físico, ou aquecer um objeto, ou até provocar uma mudança do estado de uma matéria. Tá? Então, eu posso ordenar todos os comprimentos de onda existentes e caracterizar essa ordenação em termos de aplicações ou de faixas de comprimento de onda. Então, eu posso, trabalhando com os menores comprimentos de onda que a gente possui, são as ondas de raios gamas. Então, daqui, ó, eu vou aumentar o comprimento de onda. Eu tenho depois raio-x, a gente sabe, raios gama a gente usa muito, por exemplo, para detectar numa usina nuclear, detecção de fissuras na chapa de chumbo, né?
Então, é utilizado o raio gama para poder analisar a identificação dessas fissuras. O raio-x tem muito uso na medicina, né? É capaz de atravessar o tecido, mas ela batendo no osso, ela acaba sendo refletida, e a informação que a gente tem numa chapa dessa energia refletida seria a estrutura óssea, por exemplo, de um corpo, uma aplicação dentro da medicina. Depois nós temos os comprimentos que é chamado de ultravioleta. Dentro do ultravioleta nós temos ultravioleta C, B e A. O C é mais distante do visível, e boa parte dessa energia ela é retida pela camada de ozônio, que fica a 25 km de altitude. Depois nós temos o ultravioleta B, que cerca de 5% chega na superfície da Terra, e o ultravioleta A, que é o mais próximo do visível. Aí ele chega em grande quantidade na superfície, a atmosfera atenua pouco o ultravioleta A. E ele é importante até para a estruturação dos ossos, da pele. Então, depois do ultravioleta, nós temos a faixa que a gente chama da espectro de radiação na faixa do visível, muitas vezes conhecido como luz, né, que vai de 400 até 700 nanômetros. Depois nós temos o infravermelho. Dentro do infravermelho, nós podemos dividir ele em 3 partes. Infravermelho solar, que inclui o infravermelho próximo e o infravermelho médio. Depois nós temos o infravermelho térmico, relacionado com temperaturas muito abaixo da temperatura do Sol, na ordem de 300 Kelvin. Depois nós temos as ondas de micro-ondas e ondas de rádio. Então, o sensoramento remoto dos objetos terrestres, eles são realizados na faixa que a gente chama do espectro óptico, que inclui radiação na faixa do visível, infravermelho próximo e médio, e o infravermelho térmico, tá? Mas também nós temos um outro tipo de sensoramento, essa parte do espectro solar e o espectro emitido pela Terra, a gente está relacionado com o sensoramento remoto passivo, enquanto que a faixa do micro-ondas é o sensoramento remoto ativo, onde o próprio satélite gera o sinal, emite o sinal para a superfície. Após a interação desse sinal com o objeto terrestre, a parte que retorna é coletada pelo satélite. Então, a diferença entre o sensoramento remoto ativo e o passivo é que o passivo, ele está lá em cima, chegou a energia, ele detecta, né? Que energia é essa? Espectro solar, espectro de emissão terrestre. E os sistemas de micro-ondas são sensores ativos, onde o próprio satélite gera o sinal na faixa de micro-ondas e coleta o sinal que retorna após a interação com a superfície. Então, aqui só para falar, comprimento de onda, eu cresço de ondas de raio para ondas de rádio, tá? E enquanto que a frequência, ela diminui, a frequência aumenta, quer dizer, a frequência aumenta de ondas de rádio para ondas de raios gamas, tá? Então, basicamente, que para o sensoramento remoto passivo, nós temos sensores na faixa do visível e infravermelho próximo, infravermelho médio, só que dentro da interação da energia refletida do espectro solar, né? E nós temos também, para o sensoramento remoto, para o estudo dos alvos naturais, medidas da energia emitida pela Terra de acordo com cada temperatura dos elementos que compõem a superfície terrestre. Então, está na faixa do infravermelho, que a gente chama de infravermelho de ondas longas, ou infravermelho distante. E o sensor ativo, ele trabalha com a faixa do micro-ondas, né? Então, aqui está. Aí desconfigurou a figura, depois eu arrumo para mandar para vocês. Então, azul, em torno de 400, 500, 600, aqui, 550 seria mais ou menos o verde, até aqui é 700 nanômetros, tá? Isso aqui é a faixa do visível, onde eu defino cada comprimento de onda, caracteriza uma cor, tá? E a cada comprimento de onda eu tenho uma energia a ela associada. Então, dentro do espectro solar, além do visível, eu tenho o infravermelho próximo, que o olho humano não é sensível, mas é uma energia muito importante para o sensoramento remoto, e o infravermelho médio, que é de 1,1 até 2,5 micrometros. E depois nós temos outra área de interesse, é de 8 a 12 micrometros. Tá? No sensoramento remoto, eu já estou trabalhando na faixa de centímetros aqui, centímetros a metros. Nessa parte do curso, a gente vai detalhar mais medidas relacionadas com o sensoramento remoto passivo. Tá? Então, a energia, quando ela incide num objeto, aqui eu só pus as cores do visível, mas
é todos os comprimentos de onda da energia. Então, por energia solar incidindo no objeto, parte dela vai ser absorvida, parte consegue atravessar o objeto, né, ser transmitida, e a parte que é refletida. É a parte que é refletida, né, que é detectada pelos sensores orbitais ou por radiômetros, né, que analisam aquele objeto. Então, por exemplo, aqui eu tenho energia solar chegando, né? Quando ela incide numa superfície branca, essa superfície branca vai refletir igualmente todas as comprimentos de onda que incidiram sobre ele, né? Então, a combinação de todos os comprimentos de onda, a gente interpreta, o olho humano interpreta como branco. No caso de uma superfície, a energia incidindo numa superfície preta, a energia visível, ela vai pegando a visível porque é onde o olho humano consegue perceber, mas eu vou depois colocar os outros comprimentos de onda também. Então, a radiação visível incide na superfície, tá? A superfície vai absorver toda a energia. Então, o sensor que tiver, se tiver um sensor analisando essa superfície, ele não vai perceber sinal nenhum, não existe sinal chegando nele. E a ausência de sinal, a gente interpreta como preto, né? Que a energia baixa ou nenhuma energia é preto. E aqui, por exemplo, uma superfície vermelha vai incidir todos os comprimentos de onda e somente vai refletir ao comprimento de onda que a gente enxerga. Então, se a superfície é vermelha, é porque ela tem a máxima reflexão no vermelho, tá? E assim acontece para qualquer objeto natural. Isso eu estou falando só da faixa do visível, né? Então, eu enxergo uma flor vermelha porque a flor está refletindo mais a cor dela, enquanto que eu enxergo mais a folha como verde, porque a máxima reflexão dentro da faixa do visível é verde. Tá? E eu preciso conhecer como que se dá a reflexão de cada um dos objetos, que a gente chama de comportamento espectral dos alvos, né? Eu preciso entender o espectro de reflectância ao longo de todo o espectro solar para poder saber que tipo de resposta é esperado no sensor orbital. Então, por exemplo, aqui a nuvem é o elemento que possui a maior reflectância de todos. Portanto, na faixa do espectro óptico, se eu tenho uma nuvem, eu perco informação do que tem abaixo dela, porque a reflexão dela é máxima, né? Então, aqui é um exemplo, por exemplo, aqui a água. A água, dentre os elementos naturais, é o objeto que tem a menor reflectância, ou seja, tem a maior absortância. Absorve muito a radiação eletromagnética, portanto, reflete pouco. E se a água, por exemplo, aqui no caso, é uma água pura. Água pura, eu vou ter que praticamente toda a energia acima de 800 nanômetros, ou 0,8 micrômetros, ela é absorvida pelo corpo d'água, tá? Mas isso aqui pode variar dependendo da composição da água, que a gente vai ver posteriormente. Mas, em geral, o espectro de reflectância da água é o mais baixo de todos os elementos naturais. Aqui tem o da vegetação, tá? Isso aqui está em verde, aqui, ó. Aqui é na faixa do visível, depois o infravermelho próximo e o infravermelho médio. Depois eu tenho um solo, que vai depender da característica do solo, e um granito. Então, dependendo da característica do meu objeto, eu vou ter maior ou menor reflexão ao longo de cada comprimento de onda. Não responde a mesma coisa. Aqui ele dá uma síntese de todos os elementos naturais. Por exemplo, corpo d'água, né? Aqui, como eu falei, é o elemento que tem a menor reflectância, e quanto mais pura a água, menor ainda a reflectância. Então, ele vai ter uma reflectância maior no azul, diminuindo para o verde, diminuindo para o vermelho, e basicamente inexistindo na faixa do infravermelho próximo e infravermelho médio. A partir do momento que eu mudo essa composição da água, por exemplo, se eu tiver solo em suspensão, eu vou aumentar a reflexão, principalmente aqui, eu vou ter resposta no infravermelho próximo e no infravermelho médio, embora essas respostas sejam baixas. Tá? No caso da vegetação, aqui, ó, na faixa do visível, quem responde por esse comportamento de uma vegetação sadia é a presença dos pigmentos da planta, ou seja, clorofila e carotenoides. Na faixa do azul é a clorofila e na faixa do vermelho, principalmente carotenoides. Tá? Então, a máxima reflexão na faixa do visível é verde, por isso a gente enxerga a vegetação como verde. Ela tem um pouco de reflexão no azul, tem um pouco do vermelho, mas a máxima reflexão numa folha sadia é no verde. Tá? Aqui, por exemplo, esses quadradinhos que eu estou colocando aqui seriam as bandas comuns do Landsat 5. Tá? Banda 1 é azul, banda 2 é no verde, banda 3 vermelho, banda 4 infravermelho próximo, depois eu tenho infravermelho médio, banda 5, ó, infravermelho
próximo, depois eu tenho 2 bandas no infravermelho médio, tá? Então, quando eu saio do visível, eu vou para a faixa do infravermelho próximo, que vai de 700 até 1.100 nanômetros, quem responde pela vegetação é a estrutura foliar da vegetação, tá? Então, vai depender da constituição dos parênquimas palissálico, parênquima esponjoso, do conteúdo de água e de ar presente na folha, para aumentar ou diminuir essa reflexão. Mas é uma reflexão muito alta, tá? Depois eu vou ter outras 2 bandas relacionadas com o infravermelho médio e vai me indicar alguma coisa relacionada à quantidade de água presente na vegetação, tá bom? Uma característica da vegetação é que essas 2 bandas de absorção, elas estão relacionadas com o conteúdo de água líquida presente na folha. Então, quanto mais profunda for essa banda, maior a concentração de água. Quanto mais rasa ela for, maior problema de estresse hídrico a vegetação está sentindo, tá bom? E aqui é uma curva de um solo ou de um mineral, mas isso vai depender muito do tipo de mineral. Mas, em geral, na faixa do visível, o que faz ter esse comportamento é a presença de ferro e 3+, que também denomina a curvatura na transição do vermelho para o infravermelho próximo, tá? Então, aqui é a quantidade de ferro e 3+. Quanto maior essa concentração, maior é a concavidade da curva. Depois, uma outra faixa importante é a faixa ligada à hidroxila, ou também aqui perto de acima de 2,4, de 2 micrômetros, eu tenho a presença de vários minerais presentes no solo ou na própria rocha. Aqui ele mostra também um efeito importante, que é o efeito da atmosfera. Então, aqui está falando, a atmosfera tem 2 fortes bandas de absorção da radiação solar. Isso quer dizer o quê? Que eu posso até chegar energia na superfície. Por exemplo, só emite energia, tá? Mas a quantidade de energia que vai chegar na faixa de 1,4, de 1,9, é um valor muito pequeno, porque a atmosfera praticamente absorve tudo, tá? E mesmo se, por exemplo, se chegar pouco na superfície, quando ele interage com o objeto e esse objeto vai refletir, essa energia que está sendo refletida pelo objeto, ela vai de novo ter que atravessar a atmosfera, tá? Então, de novo, ela vai ser atenuada. Então, não tem sentido eu colocar sensores orbitais na faixa onde a atmosfera absorva muito a radiação eletromagnética, porque nenhum sinal vai chegar no sensor. Então, não existem sensores nessas bandas centrais de 1,4 e 1,9. Aqui, de novo, uma síntese da reflectância espectral de uma vegetação. Aqui, quem domina na faixa do visível é o pigmento, quem domina a reflexão da vegetação na faixa do infravermelho próximo, que é onde a vegetação tem o maior sinal, é a estrutura foliar da planta, e na faixa do infravermelho médio, quem domina a resposta da vegetação é o conteúdo de água presente na planta. No caso de uma rocha, né, aqui é exemplo de 2 rochas, que vai depender da mineralogia da rocha, eu tenho aqui como exemplo a reflectância espectral do andesito e do folheiro, onde eu tenho forte banda de absorção do ferro, principalmente nessa daqui, né, ferro e ferro 3+, o que me dá uma forte concavidade na curva. Eu tenho a presença de 2 bandas de absorção de água. Aí você está falando assim, rocha, mas que água que é essa? Isso aqui é uma rocha seca, tá? Essa água aqui é a água na forma de cristal que compõe a rocha. E depois, na região do infravermelho médio, né, eu tenho uma grande resposta das hidroxilas, que me caracterizam vários minerais presentes nas rochas ou nos solos. Aqui um exemplo de vegetação em diferentes estágios de desenvolvimento de uma dada cultura, né? Então, dependendo, a energia solar vai incidir, aí dependendo do estágio da vegetação, eu tenho uma resposta diferente. Então, aqui, ó, em verde, eu tenho a vegetação sadia, né? Absorção no azul pelo clorofila, absorção no vermelho pelos carotenoides, são pigmentos da vegetação, tá? E a maior reflectância se situa no verde, então eu vou enxergar a vegetação como verde. O olho humano não percebe o infravermelho médio, mas o infravermelho, quer dizer, infravermelho próximo, e o infravermelho próximo tem uma resposta muito superior ao que ocorre na faixa do visível, tá? Lembrando, isso é uma informação muito importante quando eu vou trabalhar imagens, tá?
Então, às vezes, eu consigo diferenciar as culturas, não trabalhando na faixa do visível, porque a maioria, por exemplo, pego várias culturas que são verdes. Se eu pegar as imagens de satélite ou a reflexão de várias culturas, no visível eu vou ter pouca diferença de sinal, o que torna difícil a separação, a identificação das espécies. Já quando eu estou no infravermelho próximo, aí vai depender muito da estrutura da vegetação, né, da estrutura foliar. Então, aí eu consigo diferenciar espécies, como, por exemplo, vegetação coníferas, de uma vegetação decidual, de uma grama. Aí fica fácil essa diferenciação, porque a resposta no infravermelho médio vão ser distintas. Quanto maior a distinção no infravermelho médio, maior a separação e a classificação do objeto, né? Aí eu tenho aqui uma folha amarela, já vai perdendo a clorofila, vai morrendo, né? Vai deixando de ser fotossinteticamente ativa, então ela muda o seu comportamento, mas ela tem ainda a sua estrutura celular preservada. Depois eu pego uma folha entrando em senescência, então a clorofila está pequena, está maior, está morta, já não faz mais, não tem mais os pigmentos que geram a tonalidade verde da vegetação, e aí ela vai envelhecendo. Né? Aí ela muda a sua estrutura, vai ter uma resposta maior no vermelho aqui, ó. E quando ela está totalmente senescente, né, já não tenho mais os pigmentos atuando, então estão mortos, então vai ser uma mistura de cores que vai dar o tom amarronzado, e mesmo a estrutura no infravermelho próximo, que muda muito a estrutura foliar, porque ela fica seca, fica sem umidade, então eu tenho uma resposta muito baixa. Então eu consigo ver se a vegetação está sadia ou não pela sua resposta, principalmente no infravermelho. Aqui, como eu falei, ó, dentro do visível, fica difícil eu diferenciar algumas vegetações, enquanto quando eu trabalho no infravermelho próximo, onde é a maior resposta da vegetação, aí fica fácil de distinguir os elementos por conta do tipo de resposta que eu tenho no infravermelho próximo, pela cultura. Né? Aqui é um exemplo de vários tipos de solo. Então, a partir do momento que eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um solo, se eu tiver um solo, ou um solo, e com matéria orgânica ou com água, a tendência desses dois componentes no meu solo é com que ele rebaixe a curva de forma igual em todos os comprimentos de onda. Então, por exemplo, aqui, em Lilás, ele está um solo com pouca matéria orgânica, então ele tem a resposta dele preservada, né? E aqui, ó, eu aumento a quantidade de matéria orgânica, ele vai ter esse formato do laranja, diminui a resposta em todos os comprimentos de onda, tá? E um solo com muita matéria orgânica, eu modifico totalmente a resposta. Então, para analisar um solo em si, que a gente faz muito em laboratório, eu trabalho, eu retiro a umidade provoca a mesma coisa. Eu retiro a umidade do solo, eu retiro a matéria orgânica para ter a resposta mais adequada daquele objeto. Né? Um outro elemento que também altera bastante a formação é a presença de ferro. Então, aqui dá uma diferença, um solo muito rico de ferro, olha a concavidade dele, e um solo com ferro, mas não com tanta quantidade como está esse mesmo solo da linha E com D, tá bom? Eu estou andando rápido porque eu quero chegar na parte mais relevante para vocês agora. Aqui é o comportamento da água. E por que eu tenho que tentar entender tudo isso? Porque se eu souber como que é o espectro de reflectância do objeto de interesse, eu vou conseguir explorar mais as informações provenientes da imagem de satélite. Então, aqui um corpo d'água. Eu peguei basicamente a energia na faixa do visível e do infravermelho próximo, tá? Uma água clara, ela tem a maior resposta no azul diminuindo para o verde, diminuindo para o vermelho, tá? E eu vou ter, como eu estou mostrando alguma resposta aqui no infravermelho próximo, eu devo ter algum solo em suspensão na água, tá? O solo de suspensão, ele aumenta o sinal ao longo de todos os comprimentos de onda. Na realidade, uma água pura, ela é abaixo de 10% a sua reflectância. E aqui, se eu tenho um corpo d'água com bastante alga presente, o que ela vai fazer? Ela vai me responder como se fosse a interação da vegetação na faixa do visível. Então, absorção no azul, máxima reflexão no verde, voltando de novo a absorção no verde por conta do carotenoide, e aí eu tenho o comportamento da água prevalecendo na resposta do infravermelho próximo, tá? Aqui um exemplo também aqui desse lado, eu tenho a espectro de reflectância de dois copos d'água, uma água limpa e uma água com sedimento. Como eu falei, quando eu tenho sedimento em suspensão na água, ele aumenta a reflexão nos comprimentos acima de 700 nanômetros.
Tá? Por isso que eu consigo, por exemplo, distinguir o Rio Negro do Rio Solimões. O Rio Solimões é um rio barrento, ele aparece na imagem com um sinal bem mais alto, mais claro, enquanto que o Rio Negro, que tem muito humus, matéria orgânica em decomposição na água, ele vai absorver ainda mais energia e vai parecer mais escuro na imagem de satélite. E aqui eu mostro a diferença de vários elementos comuns numa área urbana, né? Então, eu tenho aqui a resposta de uma grama sintética. Olha aqui, ó, a grama sintética ela parece verde, tá? Mas quando eu chego no infravermelho, olha, o sinal dela é baixo. Se eu pegar uma grama sadia, olha a resposta no infravermelho próximo. Então, no comprimento de onda do infravermelho médio, eu consigo diferenciar numa imagem de satélite de forma muito fácil e tranquila o que é uma vegetação natural de uma vegetação sintética. Tá? Aqui eu tenho a resposta de um asfalto, tijolo vermelho. Então, cada objeto vai ter sua resposta. Um concreto, né? Uma grama em senescência, olha como muda. Eu já não tenho a presença de carotenoides tão atuante na vegetação, então ela passa a ter uma cor predominante no visível, mas puxando para o marrom, do amarelo para o marrom. Tá? Então, esses são os elementos usuais em áreas urbanas. Então, conhecendo como que se dá o processo de interação de cada um desses elementos com a radiação eletromagnética, eu sei o que esperar na imagem de satélite. Onde eu vou ter sinal mais alto, onde eu tenho sinal mais baixo, onde eu tenho maior reflectância ou onde eu tenho menor reflectância. Tá? E assim se dá. A energia solar ela vai atravessar a atmosfera, a parte que chega na superfície interage com cada elemento da superfície, tá? De acordo com as propriedades físico, químico e biológica de cada um desses elementos, eu vou ter maior ou menor reflexão da radiação eletromagnética indo em direção ao espaço. E se eu tiver o meu sensor no espaço, eu vou coletar essa informação e, com isso, eu consigo diferenciar cada um dos elementos. Lembrando que antes da radiação solar chegar na superfície, ela vai interagir com toda uma atmosfera. A atmosfera ela possui gases que a gente chama de gases radiativamente ativos, que interagem com a radiação de forma seletiva. Então, ela não interage igualmente em todos os comprimentos de onda. Cada comprimento de onda interage com o gás presente na atmosfera. Para alguns comprimentos de onda, a atmosfera é como se não existisse, enquanto que para outros comprimentos de onda, como, por exemplo, em 1.4 e 1.9, onde eu tenho o efeito do vapor d'água, boa parte da energia solar que chega lá no topo da atmosfera, né, ela aqui no topo da atmosfera, né, atravessa toda a atmosfera, então, em 1.4 e 1.9, essa energia vai sendo totalmente absorvida, chegando praticamente nada na superfície. Então, a atmosfera ela é totalmente estratificada, lembrando que a maior parte dos gases estão presentes na troposfera, que é a parte mais baixa da troposfera, tá? E um gás que é importante para o nosso planeta é o ozônio, que ele se situa no meio da estratosfera, mais ou menos centrado em 25 quilômetros. A gente tem uma grande concentração de ozônio, que é chamada camada de ozônio do planeta, que protege, né? A gente só existe vida como a gente conhece pelo fato de nós termos a camada de ozônio que absorve muito, ou quase todo, o ultravioleta que é o C, e o ultravioleta B, que são os ultravioletas com os menores comprimentos de onda. Bom? Então, a atmosfera é um outro termo que a gente tem que considerar na hora de analisar os objetos. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa cinza aqui, eu tenho a energia que chegaria lá no topo da atmosfera, para cada comprimento de onda, em média, e essa, no colorido mais forte, seria a energia eletromagnética, ou seja, a irradiância solar, ou seja, a quantidade de energia que atinge a superfície num determinado metro quadrado, incidente na superfície terrestre. Tá? E essas bandinhas que a gente vê aqui, bandinhas de absorção, são bandinhas de absorção ocasionada por gases presentes na atmosfera. No caso do espectro solar, eu tenho uma pequena banda de absorção aqui no azul, que é... azul não, no verde, que é devido à presença do ozônio. Então, o ozônio absorve bastante a ultravioleta B e C, né? Deixa passar o ultravioleta com menor comprimento de onda. E a partir de 400 até 700 eu tenho o espectro na faixa do visível. Depois, no infravermelho próximo, infravermelho médio, o gás que mais interage com a radiação eletromagnética é o vapor d'água. Eu tenho uma pequena contribuição também do CO2, aqui no infravermelho médio, e do oxigênio.
mas é muito pequena. A maior contribuição em termos de atenuação da radiação solar é proveniente, obtida com o processo de interação do vapor d'água presente na atmosfera com a radiação nesses comprimentos de onda onde eu tenho boa absorção. Ó, pode ver que em 1.4 e 1.9 eu tenho a absorção muito alta, então pouca energia chega na superfície. E o que chega e interage, retorna, vai de novo ter que atravessar a atmosfera até chegar no sensor. Portanto, não tem sentido eu colocar sensores orbitais nesses comprimentos de onda. E como que é formada a imagem? Na realidade, a imagem, só esquematizando aqui, eu tenho fonte de energia, essa energia ela vai incidir no topo da atmosfera, depois ela penetra a atmosfera. Quando ela está penetrando a atmosfera, uma parte dela pode ser desviada e incidir na superfície, mas uma parte dessa energia que está penetrando na atmosfera, ela pode ser espalhada pelos gases e aerossóis presentes na atmosfera e pode ser espalhada novamente para o espaço, podendo vir a ser percebida pelos sensores orbitais. Dessa energia que chega e atinge a superfície, parte dela retorna para o espaço e consegue atravessar a atmosfera e também atingir o sensor orbital, tá? Então, dessa energia que chega no sensor, ela vai ser depois discretizada em tons de cinza. E essa discretização, ela depende da resolução radiométrica do sensor, tá? Que o Bruno vai falar para vocês, né? Então, todo o sinal, toda a área que a imagem é obtida, ela é discretizada, ela é formada, os dados são transmitidos na forma de uma matriz, composta por N linhas por M colunas, onde cada linha representa uma latitude e cada coluna uma longitude. Tá? E cada elemento dessa matriz, a gente define como sendo, é o termo comum, como sendo um pixel. Então, um pixel na faixa do espectro solar vai me representar o nível de cinza dele, vai representar a radiação refletida por todos os elementos que compõem aquele pixel. Tá? Então, nesse pixel eu tenho telhado, vegetação, água, solo, estrada, todos os elementos vão refletir para o espaço e o valor médio que é refletido que vai representar o brilho da cena. Tá? Então, o nível de cinza, então, a radiação ela é detectada, essa radiação é discretizada em tons de cinza, por exemplo, um satélite que diferencia a radiação em 8 bits, eles vão ter, então, 256 níveis de cinza. Então, a radiação vai ser discretizada em até 256 níveis. Do mais escuro, o valor mais baixo, para o valor mais alto, que é o 255, tá? Então, eu caracterizo o meu pixel como X, linha, Y, latitude, longitude, e o nível de cinza, que é o valor da radiância, que é o brilho da cena, que é a energia que está sendo refletida pela superfície numa dada direção do espaço, que a gente chama de brilho da cena ou radiância, tá? Vai caracterizar o nível de cinza. Então, essa radiância é discretizada em tons de cinza. Tá? Então, dado o que eu pego uma imagem de satélite, vou ter latitude, longitude, nível de cinza. O nível de cinza, ele representa o brilho da cena, ou seja, a quantidade de energia refletida por uma superfície numa dada direção do espaço. Só que essa radiância, ou esse brilho aparente da imagem de satélite, ele traz dentro dele informações como qual que é a transmitância da atmosfera. Então, eu tenho uma radiância que é emitida pela superfície que conseguiu chegar no detetor. Então, a atmosfera deixou passar uma parte dessa radiância. Então, eu tenho que conhecer a transmitância atmosférica. E eu também tenho uma componente que é proveniente da radiância vinda do espaço, né? A energia incidiu na atmosfera e parte foi espalhada pela atmosfera, podendo atingir o sensor. Então, eu tenho uma contribuição do brilho da atmosfera para cada comprimento de onda. Tá? Então, essa aqui seria a radiância da superfície, né? O L da superfície, que depende da reflectância do objeto e da irradiância incidente na superfície. E o quanto essa energia, ao subir para a atmosfera, foi atenuada, foi
atenuada pela atmosfera, o quanto a atmosfera deixou passar, tá? Então, na realidade, quando eu pego o brilho de uma cena, de satélite, de um pixel aqui, eu tenho o valor de radiância média, tá? Que eu tenho que ponderar qual que é o efeito da atmosfera para aquele comprimento de onda e qual que é o efeito do espalhamento atmosférico naquele comprimento de onda. Tá? Então, a partir do momento que eu uso um modelo de correção atmosférica, eu elimino o efeito da atmosfera, aí eu vou ter somente o elemento, eu transformo a minha radiância aparente em radiância da superfície, e com isso eu consigo obter a reflectância da superfície, que é a propriedade que vai me caracterizar o meu objeto. Tá? Então, as imagens vêm em tons de cinza, como eu falei, por exemplo, num satélite que as imagens são formadas discretizadas, a radiância é discretizada em 8 bits, ou seja, 2 elevado a 8 é 256 tons de cinza. O mais escuro é menos energia refletida e o mais claro, maior energia refletida pelo elemento da superfície terrestre. Então, por exemplo, esse 241 provavelmente é um pixel onde eu tenho um efeito de nuvem, tá? Aqui, quanto maior, aí eu tenho que ver qual banda que seria essa imagem de tom de cinza, se está no azul, se está no verde, vermelho, infravermelho próximo ou infravermelho médio, para poder interpretar. Mas eu sei que os valores baixos são objetos que refletem muito pouco e valores mais claros são objetos que refletem mais. Então, eu tenho que saber qual o comprimento de onda ou qual a banda que eu estou trabalhando para poder analisar o meu objeto. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma imagem aqui no infravermelho próximo, tá? Uma banda do satélite no infravermelho próximo. Então, eu vou ver, tem um alvo muito escuro e tem alvos aqui, ó, com formas geométricas muito claras, tá? Se é no infravermelho próximo, eu sei que a água, ela absorve muita energia eletromagnética, então ela vai ter um sinal muito baixo. Então, eu sei que isso aqui, ó, esse corpo de água aqui, ó, até aqui, ó, que forma um rio, né? São corpos d'água. Então, tudo que está escuro aqui seria correspondente à água, até pelo formatão. E quando eu estou no infravermelho médio, eu sei que a vegetação ela tem uma alta reflectância. Então, ela vai parecer clara, bem clara na imagem. Então, tudo isso que está bem claro aqui indica que é uma cultura bem sadia em pleno desenvolvimento. É o sinal, né? Então, a vegetação tem um nível de cinza alto, enquanto o corpo d'água no nível de cinza baixo, tá? Aqui, 2 solos. Eu tenho o solo, é o mesmo solo. Imagina que eu estou numa situação que estão vários dias sem chover, como está acontecendo no estado de São Paulo. Estado de São Paulo, tá? Então, aqui eu tenho um solo que eu não mexi, aqui eu peguei, passei o trator e areia ao solo. Quando eu faço isso, eu trago a umidade das partes mais baixas mais à tona. Então, é o mesmo solo, mesma composição mineral, só que isso aqui, como ele foi mexido, ele parece mais úmido do que um solo que estava sendo exposto e não foi mexido. Então, eu vou estar numa imagem de satélite, esse solo aqui, ele vai estar mais claro, tá? Com nível de cinza mais alto do que esse solo. Então, a pessoa, para interpretar uma imagem de satélite, ela tem que entender o que está acontecendo nos dias próximos da formação da imagem de satélite, tá? Se choveu, se não choveu, porque, como eu disse, a umidade num objeto, principalmente no solo exposto, ele faz com que o brilho, a reflectância, né, o brilho, a reflectância ela diminua proporcionalmente, igualmente em todos os comprimentos de onda. Mas isso não quer dizer que a mineralogia dela foi alterada. Mineralogia, os componentes daquele solo são os mesmos. Ele só aparece mais escuro porque a água faz com que o sinal da reflectância seja reduzido em todos os comprimentos de onda de forma igual. Tá? Então, na hora de interpretar uma imagem, você tem que saber como que estava o tempo nos dias próximos da coleta daquela informação. Aqui é uma imagem do Landsat 5 ou 7, acho que é 5. Quando eu pego uma cena e peço eu quero a imagem do dia 5 às 10 horas da manhã, 10h30 da manhã do Rio de Janeiro. O que vai chegar para mim? Vai chegar para aquela mesma cena uma imagem na banda do azul, uma imagem na banda do verde, uma no vermelho, uma no infravermelho próximo, 2 bandas no infravermelho médio, que é a banda 5 e a banda 7, e essa aqui é bem diferente, é uma banda na faixa do espectro infravermelho distante, da banda do termal. Então, do azul aqui, ó, os objetos são mais escuros,
Aqui parece mais claro porque eu tenho muita área vegetada aqui, ó. Então, eu já sei que a vegetação tem maior resposta no verde. E quando eu pego no infravermelho próximo, ela parece mais clara ainda. Por isso que eu estou falando que é vegetação. Isso me dá uma segurança, né? Mas a gente não está acostumado a ficar trabalhando, interpretando uma imagem em tons de cinza. O olho humano não, pelo menos assim, da grande maioria das pessoas, não estão acostumadas a distinguir muitos tons de branco, tons de cinza, né? Se eu tirar o pessoal lá do Alasca, que vive no ambiente branco, eles têm maior sensibilidade para essa distinção. Nós não temos isso. Então, basicamente, para fazer a composição colorida, é o princípio que a gente tem, por exemplo, quando a gente tem uma tela de uma televisão, de um monitor. Como que essa tela é composta? Se vocês pegarem uma lente de aumento e aumentarem bastante, vocês vão ver que é uma tela de um monitor, ela é composta por várias trincas de células que nem o olho humano, azul, verde, vermelho, tá? Ó, é o conjunto de triângulos com essa composição, tá? Azul, verde e vermelho. Então, quando você vai sobrepor as imagens com 3 bandas no monitor, de acordo com a intensidade de cada brilho, por exemplo, eu tenho uma imagem no azul, uma no verde e no vermelho. No azul eu vou ter um sinal mais baixo, por exemplo, uma vegetação dentro do visível, né? O verde, eu enxergo o verde porque ele é verde, então ela vai estar com o sinal mais alto, e a vermelha com o sinal mais baixo. Quando eu faço essa junção desses 3 elementos, né? Quando eu sobreponho as imagens dessas 3 bandas no meu monitor, as células de cada cor vão brilhar de acordo com a intensidade do nível de digital de cada pixel, tá? Então, se no pixel verde eu tenho um sinal maior, é ele que vai ser acionado, vai aparecer verde, enquanto os outros vão mudando a tonalidade, tá? Então, quando eu faço a junção desses 3 elementos, na realidade, o elemento que for mais claro em uma das bandas é que vai ser destacado, né? Então, no caso, aqui é uma área de agricultura, eu sei que o sinal pixel verde é o que está sendo mais acionado em vários elementos onde eu tenho uma vegetação sadia. Por exemplo, aqui, ó, onde eu tenho o solo exposto, tá? Eu sei que a minha maior resposta está ocorrendo aqui, ó, no vermelho. Então, a maior reflectância para esse quadrado aqui, ó, o brilho aqui é intermediário, no verde está um valor baixo, e no vermelho está com um valor mais alto do que o azul. Então, ele vai me aparecer com um tom avermelhado, tá? O que vai ser acionado é o pixel, a célula da cor vermelha, tá? Ela que vai contribuir mais para esse elemento aqui. Então, analisar um objeto em tons de cinza, para nós, é muito mais complicado, né? Porque você tem que pensar na característica do alvo e como que ele interage em cada uma das bandas separadas. Então, quando a gente faz a composição colorida, a gente já está habituado, o olho humano está habituado a identificar diferentes tons de cores, é muito mais fácil a gente fazer uma interpretação de uma imagem colorida. E o que vem a ser imagem colorida? Nada mais é do que, por exemplo, aqui eu peguei a banda do azul, é a banda aqui, ó, essa banda 3 é o vermelho, a banda 4 é o infravermelho próximo, a banda 5 é a banda do infravermelho médio. Então, na banda 3, que é o vermelho, eu vou colocar um filtro azul. Então, em vez de tons de cinza, vai ficar tons de azul. Na banda do infravermelho próximo, eu vou fazer ela por um filtro verde, ela vai ficar todas em tons de verde. E no infravermelho médio, onde eu tinha esses tons de cinza, eu vou fazer ela se transformar em tons de vermelho. Quando eu faço a junção, a soma dessas 3 cenas com os respectivos filtros, eu vou gerar uma composição colorida, tá? Como essa aqui de baixo. E como eu atribuí verde ao infravermelho próximo, que é eu sei que a vegetação apresenta o maior sinal no infravermelho próximo, tudo que for verde é relacionado com vegetação, que é dos elementos aqui presentes nessa cena, é o que apresenta a maior resposta ocorre no verde, tá? Então, tudo que for verde aqui, eu sei que é vegetação. Então, assim eu faço com, por exemplo, aqui, essas 3 cenas, acho que é Rio de Janeiro, eu vou colocar
Rio de Janeiro, eu acho que é Natal aqui. Eu vou colocar a banda do azul, vou pôr a cor azul, a banda do verde, eu vou colocar o filtro verde, a banda do vermelho, eu coloco o filtro vermelho. Isso é chamado de composição verdadeira, tá? Quando eu somo essas três, eu vou ter a junção disso aqui, ó. Então, o que é verde vai aparecer verde aqui, ó. Esses aqui são branco, que é onde eu tenho maior reflexão em todos os comprimentos de onda, então vai aparecer branco, é nuvem. Ou então, aqui, ó, areia, tá? Nessa composição verdadeira, uma característica dela é que eu consigo analisar com mais riqueza de detalhe o corpo d'água. Tá? Eu vejo tonalidades de azul aqui, né, que me indica presença de sedimentos, de matéria orgânica no corpo d'água. Tá? Aqui esse corpo está mais escuro, tem muita matéria, muito sedimento em decomposição, muita matéria orgânica em decomposição no corpo d'água. Aqui é a área de cidades, né, e a área de vegetação. Aqui eu vejo também a construção de aeroportos, tá? Que ficaria, é muito mais fácil analisar a imagem colorida do que a imagem em tons de cinza. Uma outra cor muito utilizada são o que a gente chama de falsa cor. Então, por exemplo, aqui a banda do vermelho eu vou pôr um filtro azul, a banda do verde, que nem eu tinha feito anterior, é o filtro verde, a banda do infravermelho médio, próximo, eu coloco o verde, e a banda do infravermelho médio eu coloco um filtro vermelho. Na composição, eu vou ter isso aqui, ó. Coloquei verde no infravermelho próximo, então eu sei que tudo que for vegetação vai aparecer como verde. Olha como eu já perco informação sobre o corpo d'água. Porque no infravermelho próximo e infravermelho médio, eu tenho pouca informação da água. Então, para trabalhar com água, a melhor composição é a cor verdadeira. Tá? O pessoal de vegetação, de agricultura, eles não gostam de trabalhar nessa composição. Eles preferem trabalhar nessa outra aqui, ó. Ou seja, eles colocam na banda do infravermelho próximo a cor vermelha e deixa verde para o infravermelho médio. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem maior sensibilidade ao vermelho. Lembra que a gente falou que tinha maior número de cones no olho humano sensível à cor vermelha? Então, a gente tem uma maior sensibilidade ao vermelho do que ao verde. Então, eu vou colocando a cor vermelha no infravermelho próximo, eu consigo melhor distinguir os tipos diferentes de cultura aqui na vegetação, aqui na superfície, tá? Ó, essa região aqui, ó, eu tenho vegetação, mas são regiões que tá com excesso de água. Então, pode ser, de repente, até a mesma cultura daqui, só que pela quantidade de água, ele abaixa o sinal e ela parece mais forte. Então, uma pessoa, para poder analisar bem uma imagem de satélite, ela tem que conhecer as características físico-química e biológica que interferem na quantidade de energia que vai ser refletida para o espaço em cada comprimento de onda, e com isso ela consegue fazer a composição colorida usando as bandas que ela tem disponível, né? Escolhendo três que caracterize e diferencie melhor seu objeto para fazer a composição de acordo com o objeto que vai ser estudado. Por exemplo, quero estudar a água da Guanabara, tá? Eu faço composição verdadeira, onde eu vou ter muito mais informação do que está acontecendo no corpo d'água. Ah, não, eu quero caracterizar e diferenciar melhor o tipo de vegetação nessa região. Então, aí eu uso o quê? Eu peguei, aqui é a banda do azul, verde e vermelho, com as cores respectivas. Aqui eu peguei a outra combinação, peguei a banda do vermelho, a banda do infravermelho próximo e infravermelho médio, atribuindo vermelho ao infravermelho próximo. Tá? Eu vou ter vários tons de vermelho aqui. E aqui é a mesma região, ó, aqui o oceano está escuro, então o que eu usei? Banda 3, 4 e 5, ou seja, banda do vermelho, infravermelho próximo, infravermelho médio, atribuindo o verde à vegetação. Essa combinação, ela vai me dar maior destaque para a área urbana, tá bom? Enquanto, quando eu atribuo o vermelho para vegetação, eu tenho maior destaque na vegetação. E aqui é um exemplo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a banda do verde, do vermelho, infravermelho próximo e infravermelho médio. Ó, eu peguei esse elemento aqui e vi qual que é a resposta no verde, qual que é a resposta no vermelho, qual que é a resposta no infravermelho médio e no infravermelho próximo e no infravermelho médio. Lembra do formato da curva? Eu saio do verde, diminuo para o vermelho, subo muito no infravermelho próximo e caio para o infravermelho médio.
Isso é uma resposta típica de uma vegetação. Lembrando, quando eu trabalho no satélite, eu não vou ter aquela resolução espectral para cada comprimento de onda. Eu vou ter um valor médio para cada banda. Então, eu vou ter uma banda do verde, uma banda do vermelho, uma banda do infravermelho médio e uma banda do infravermelho próximo. Ou seja, na sequência, é uma banda do verde, uma do vermelho, uma do infravermelho próximo e o infravermelho médio. Então, isso aí é o que é a resposta esperada numa vegetação. Num corpo d'água, como eu falei, a maior resposta é se a água é limpa, ou mesmo que tenha algum sedimento, eu vou ter maior resposta saindo do azul, diminuindo para o verde, diminuindo para o vermelho, e baixa resposta no infravermelho próximo e infravermelho médio, a partir do momento que eu não estou trabalhando com água pura, eu tenho sedimentos ou matéria orgânica no corpo d'água. E aqui o solo vai depender muito da composição mineralógica dela, né? Mas eu tenho, ela sai de um valor baixo numa banda do verde, vai para um valor médio no vermelho e aumenta para o infravermelho médio e infravermelho próximo. Mas isso depende muito do tipo de solo e de sua composição. Então, nós temos satélites que são multiespectrais, com algumas bandas, por exemplo, com 5, 7, o óleo agora está com 10 bandas, né? Temos satélites com 36, como o satélite Terra e Aqua no sensor MODES. Mas eu tenho satélites hiperespectrais. Eu não vou detalhar muito, porque o Bruno vai falar sobre satélites para vocês, né? Então, são satélites considerados hiperespectrais, aqueles que têm mais de 100 bandas, né? Nós temos satélites com 226 bandas. Então, aqui é uma medida feita com um radiômetro, né? Que eu vejo detalhes. Esse quadradinho mais claro aqui, ó, seria o valor médio que ele vai dar quando eu tenho satélites com poucas bandas, tá? Então, aqui é uma medida, esse laranja, feita com espectro radiômetro, quando eu tenho medida feita a cada 2 nanômetros. Aqui é uma medida feita com sensor hiperespectral, com bastante bandas. E aqui com satélite de resolução, que a gente chama multiespectral, com poucas bandas. Aqui, no caso, 4 bandas. Eu teria o valor médio para cada um. Então, eu não consigo caracterizar tão bem um objeto quando eu tenho poucas bandas disponíveis, bandas espectrais. Aqui é um exemplo da composição colorida do satélite Landsat 8, sensor OLE, onde ele pegou a banda 2, 3 e 4, que corresponde à banda do azul, do verde e vermelho, e aplicou a cor verdadeira, né? Então, eu tenho aqui a imagem de um corpo d'água, onde eu tenho detalhamento, e você vê tonalidades diferentes, podendo fazer um especialista melhor identificação do que está sendo composta aquela água, né? Uma das coisas que eu posso falar é que essas daqui, esses lagos aqui, eles são mais rasos ou possuem mais matéria em suspensão do que esse outro ou esse outro aqui, tá? E tem detalhamento sobre a área urbana da região. A mesma cena, aí eu vou usar a banda 3, que corresponde ao verde, a banda 5, que corresponde ao infravermelho próximo, e a banda 7, que é o infravermelho médio, e vou atribuir as cores, ó. A banda do verde eu vou pôr azul, a banda do infravermelho próximo, que é a 5, eu vou colocar o verde, e a banda do infravermelho médio eu vou colocar vermelho. Então, tudo que está aparecendo verde aqui, ó, é áreas com vegetação dentro da região, tá? Então, do sensor OLE, eu coloquei um exemplo, que fica aí para vocês depois, quais as possíveis combinações de banda para caracterizar determinados elementos, tá? Composição verdadeira, então eu ponho azul, ó, a banda do verde vermelho, a banda do verde em verde, e a banda do vermelho pinta de azul. Essa é uma composição que pode ser verdadeira. Não falei besteira. Aqui está errado, hein? 2, 3 e 4, eu troquei, tá? Depois eu arrumo para vocês. Para destaque urbano, eu uso essa banda. Para destaque da vegetação, eu coloco a banda do infravermelho próximo, eu atribuo ela à cor vermelha. Na agricultura, para ver influências da atmosfera, para distinguir vegetação saudáveis, quais as bandas que eu coloco. Para diferenciar solo de água, quais são as bandas adequadas a serem utilizadas. Para eliminar o efeito da contaminação atmosférica por conta do espalhamento, eu posso usar
Essa é a banda 753, tá? E para análise de vegetação, uma outra banda interessante é 654. Colocando assim fica complicado, mas elas têm aqui a combinação. Então, quais as bandas, por exemplo, para um estudo adequado em agricultura, para dar realce em área urbana, para diferenciar água em seu estado, em seus possíveis estados, gelo e líquido, né? Aqui é uma composição de falsa cor, dando destaque principalmente para tipos de vegetação. Tá? Aqui é uma combinação para análise de fogo, outra combinação para estudar a qualidade de água e presença de aerossóis, é a banda 7, 5 e 1. A 1 que indica a presença de aerossóis, né? Que é o comprimento de onda do azul menor ainda. Para o estudo de vulcões, quais seriam as bandas combinações adequadas? E para o estudo de geologia, 6, 3 e 2 é muito utilizado para dar destaque para relevo, para outros elementos presentes no solo. Aqui, ó, um exemplo também feito com o Landsat 8, aqui cor verdadeira para uma área agrícola, tá? Você já vendo que, quando eu coloco a cor falsa, colocando o vermelho, o vermelho no... Aqui, ó, banda 6, 5 e 4. 4 é o vermelho, eu pintei de azul. O 5, que é a banda do infravermelho próximo, eu pus de verde. E em vermelho, eu pus infravermelho médio. Tá? Eu vou ter esse tipo de diferenciação, que fica muito mais fácil analisar o que está acontecendo na cultura do que com a cor verdadeira. Um outro exemplo também feito com o Landsat 8, aqui eu estava tentando analisar a área de queimada ou desmatamento provocado por queimada. Então, eu peguei uma data aqui, dia 8 de abril de 2014. Não, 4, falei besteira, desculpa. 4 de agosto de 2014, que é na época do inverno, na época seca, que a gente consegue detectar melhor. E depois de uns 15 dias, 16 dias no caso, né, que é uma passagem dela, o Landsat vai de 16 em 16 dias, então peguei a passagem do dia 4 de agosto, depois é do dia 20 de agosto, que é a próxima passagem, e a gente vê a área onde que o fogo atingiu para desmatamento dessa região, tá? Essa região da Amazônia sendo afetada por queimadas. Aqui foi feita uma composição colorida, né? A banda 1, 2 e 3, e juntei essa composição colorida com uma banda pancromática. A banda da pancromática é a banda 8 do Landsat, e em vez de ser uma banda estreita, ela pega praticamente toda a faixa do visível. Ela vai de 0,5 até 0,68 micrômetros e ela tem uma resolução de 15. Então, eu junto uma cena que tem uma resolução de 30 metros com uma de 15 metros e eu aumento a minha resolução espacial da mesma cena, tá? Usando a imagem cromática, tá? Aqui eu tenho Rio de Janeiro e aqui uma outra área do Rio de Janeiro sendo dado zoom. Aqui é um exemplo também do estudo de composições coloridas diferentes para uma reserva do Xingu lá no Mato Grosso. Tá? Aí usei o satélite indiano, que existem imagens disponíveis na página do INPE, que podem ser acessados. Eles têm uma resolução de 56 metros, cada pixel, né? Então, aqui eu usei a banda 2, que representa o vermelho, eu pintei de vermelho. A banda 3, que é o infravermelho próximo, eu coloquei ela de verde. E a banda 4, que é o infravermelho médio, eu pintei ela de azul. Aí tudo que for vegetação está em verde. E aqui eu fiz são as mesmas cenas, só que aí eu atribuí a cor vermelha para a banda 3, que é do infravermelho próximo. Tá? Então, tudo que é vegetação está destacado em vermelho. Tá? Isso permite melhor análise da vegetação, enquanto que essa combinação vai permitir melhor análise da área urbana. Tá bom? E aqui é um NDVI que leva em consideração o solo, tá? E aqui uma imagem de relevo, tá? Que eu posso acoplar na junção dessas composições também. Então, eu vou falar um pouquinho agora, que já deixa eu ver de aplicações, que está acabando meu tempo, do sensoramento remoto. Então, eu posso usar a imagem de satélite
para estudar desde a atmosfera até vários elementos da superfície, né? E a escolha da imagem, quando eu vou fazer a composição colorida, leva em consideração o que eu estou querendo dar destaque no meu estudo. Então, por exemplo, eu estou mostrando aqui as linhas de pesquisa onde são trabalhadas dentro do meu departamento, que é o Departamento de Observação da Terra e Geoinformática, Geoinformação. Então, temos a área de geoprocessamento, que inclui tudo, né? Estudos de mudança de uso do solo, estudos de alvos urbanos, espacialização de saúde ou de doenças relacionadas a alguma endemia, como, por exemplo, o Covid, foi bem acompanhado, modelagem ambiental, estatística espacial, e para isso ser feito, a gente precisa sempre fazer processamento de imagens. E existe um grupo que sempre está preocupado em desenvolver novos tipos de aplicações nas imagens de satélite através de computação. Então, além disso, todo o geoprocessamento ele é usado para o estudo de agricultura, geologia, processos da hidrosfera, onde é estudado tanto águas continentais como águas oceânicas. São estudos também que é realizado, isso aí são grupos que trabalham, tá? Há grupos que só trabalham com ecossistemas terrestres, planejamento e gestão territorial, ou comportamento espectral de alvos, né, que é uma parte mais para você compreender mesmo esse processo de interação da radiação. E com isso você poder explorar melhor cada um desses elementos. Aqui eu vou dar, não está andando, vou dar alguns exemplos. Ai, me travou aqui, gente. Espera um minutinho. Não está indo. Ah, foi. Um exemplo da agricultura, né? A agricultura eu posso trabalhar em reconhecimento de áreas plantadas, né? Com a produção de alguma agricultura local, de pequena ou média escala. Posso trabalhar com balanço de energia e balanço de carbono. E também, através de imagens satélites, através da modelagem agrometeorológica, estudar a produtividade de uma determinada cultura, onde são feitas experimentações agronômicas para o estabelecimento de relações entre variáveis espectrais e parâmetros biofísicos, né? Então, eu trabalho algum parâmetro biofísico e vejo como que esse parâmetro vai interferir na resposta da reflectância para determinados comprimentos de onda. Um exemplo aqui é o mapeamento da cana-de-açúcar. Existe um projeto grande de mapeamento da cana-de-açúcar para o estado de São Paulo, né? Através da distinção de sinal da cultura da cana para outros tipos de cultura. Um dos índices que permite bastante reconhecer o estado vegetacional de uma determinada cultura, se ela está sadia ou não, é o índice de vegetação por diferença normalizada, NDVI, onde existem vários índices, mas esse é o mais utilizado, né? Alguns índices levam em consideração o espalhamento atmosférico, como o EVI, ou o estudo do solo, ou o estudo de água. Mas o NDVI é que é o mais usado. Basicamente, ele é dado pela razão da diferença, pela soma do infravermelho próximo, pela banda a reflectância no infravermelho próximo, pela reflectância do vermelho, tá? Através do NDVI, a gente consegue monitorar e determinar, por exemplo, o acúmulo de biomassa de cultura. E com isso a gente consegue analisar parâmetros da nutrição da vegetação, né? Como, por exemplo, se está precisando de nitrogênio, se tem algum problema na salinidade, se tem déficit de hídricos ou não. Então, por exemplo, quando eu vou interpretar o NDVI, eu sei que se ele tiver, por exemplo, acima de 0,66, eu estou trabalhando, a minha cultura está muito sadia, está bem. De 0,33 a 0,66, ela está moderadamente sadia, de repente precisa de alguma coisa para a vegetação ficar mais vistosa. De 0 até 0,33 é que está com um processo de alguma deficiência, tanto no solo ou como de água, porque a vegetação vai estar, a folhagem vai responder a essa deficiência, e abaixo de 0 é qualquer outro alvo que não seja vegetação. Tá? O NDVI, se ele for usado por um agricultor, por exemplo, ele permite que o agricultor tenha uma visão detalhada da sua cultura,
ou da sua lavoura, né? Porque permite ver efeito de topografia do solo e da vegetação. Também ele permite verificar falhas no plantio, onde o plantio está com menos vigor vegetativo e onde está muito a vegetação, embora seja da mesma espécie, está mais bem, mais sadia, com vigor mais alto, indicando que em algumas regiões eu tenho que entrar com adubação ou com processo de irrigação. Tá? Então, isso é tudo feito através da análise da fotossíntese, que me permite saber como que está a produtividade da minha cultura. Tá? Então, a análise do solo, bem como a identificação de erosão e presenças de nematóides, é possível ser realizado analisando o valor do índice de vegetação de uma imagem. Aqui é, por exemplo, o município de Cândida Mota, tá? E aqui é uma área de vinhedo da cultura da uva Shiraz lá na Califórnia. Né? Então, pelo NDVI, o produtor tem uma melhor identificação do problema que ele pode estar tendo, e com isso tomar decisões e corrigir falhas no seu plantio. Aqui eu mostro uma imagem feita do Landsat 8 de uma área agrícola em cor verdadeira, e aqui a mesma área onde eu obtenho o NDVI dessa área, né? Então, aí eu vejo o estado vegetativo. Então, quanto mais vermelho, maior vigor vegetativo, e quanto mais ela vai tendendo do verde para o azul, que nem aparece, vai mostrando falhas no NDVI. Então, aqui é uma imagem, esse link é bem interessante, ele mostra como que está, através do sensor NODES, o NDVI no globo como um todo. Ele vai mostrando de mês a mês, desde o ano 2000 até 2018, desculpa, tá? Então, você acompanha, por exemplo, aqui dá para ver, ó, que em 2000 a Amazônia estava muito maior do que, e aqui em 2017, o quanto de área já tinha sido perdida, né? Mas ali você pode depois, numa determinada área, dar zoom, é muito legal esse link. Eu vou passar para vocês no final da apresentação. Aqui mostra também a estimativa de áreas utilizadas para agricultura em todo o planeta, né? Onde Estados Unidos, Europa e Índia são as regiões com maior cultivo agrícola. E aqui, dando destaque para a área do Brasil, isso aqui é uma imagem de 2021, onde nós tínhamos cerca de 64,9 milhões de hectares de áreas cultivadas no nosso país. Aqui um outro exemplo é o estudo da qualidade de água na bacia de São Francisco, tá? Onde ele mostra aqui, por exemplo, a quantidade de clorofila, temperatura da superfície e a quantidade de aerossóis presentes no corpo d'água. Tá? Aqui um exemplo também para um corpo d'água, para o estudo de batimetria, ou profundidade da represa, que pode ser feita usando imagens de micro-ondas. E aqui uma aplicação para a área rural. Né? Isso aqui, por exemplo, deve ter usado o LiDAR, que permite que você... É um sensor óptico ativo dentro da faixa do espectro visível, onde ele permite também você analisar espacialmente a área urbana. Né? Então, ele permite a cobertura da área urbana com grande detalhamento, possibilitando que possa ser feito melhor planejamento ambiental, detecção de mudanças do uso da terra de forma regular ou inadequada, né? Permite que faça melhor planejamento urbano, como, por exemplo, a ampliação, melhoramento de transportes públicos. Aqui um exemplo rapidinho, que eu estou terminando, a primeira de cima é a quantidade de focos de calor ocorrendo acho que ao longo de um ano, né? Então, você vê do inverno para o verão a quantidade de focos presentes no globo como um todo, e essa animação não vai dar para passar, mas eu vou deixar o link para vocês. Vocês vão ver também que, dada a emissão global do CO2 para o ano de 2006, obtido através do satélite GOES-5, né? Então, a superfície emite, né? E entra na atmosfera, e essa emissão é levada para outros lugares. Aqui também, falando rápido, meu tempo já acabou, o INPE mantém um aplicativo, que é a plataforma do Biomas, dentro
de um programa onde você pode monitorar qualquer bioma do Brasil, né? Bioma amazônico, cerrado, do Pantanal, floresta atlântica, ou seja, todos os biomas públicos. E dentro da página do Terra Brasilis, que é do Departamento de Processamento de Imagens do INPE, você possibilita analisar cada um do bioma em si, né? Tem a parte de reconhecimento do estado atual do bioma, mas também tem a parte do projeto do INPE, que é um projeto antigo, de detecção de área anual queimada desmatada da Amazônia, que é dada pelo PRODES, e o DETER, ele faz um levantamento das áreas de desmatamento em tempo quase que real, tá? Então, o produto, eles usam principalmente as imagens do Cibers 4, 4A e do Amazônia 1, para definir áreas que estão começando a ser desmatadas, e com isso dá alerta, o DETER no caso, dá alerta para os órgãos competentes para fazer a fiscalização. Tá? Eu agradeço a apresentação, a paciência de vocês, eu fiz uma revisão geral do que é importante para vocês poderem escolher quais bandas de uma imagem de satélite são mais adequadas para o estudo do alvo numa imagem de satélite. Eu vou abrir 5 minutinhos para pergunta e depois eu peço para o Bruno começar a partir dele. Tá? Eu tive que trocar um pouco a ordem, que eu contava primeiro com a apresentação do Bruno para depois entrar a minha parte. Isso atrapalhou um pouquinho. Oi, Bruno! Vamos deixar, então, as perguntas para mim e para o Bruno depois, para a gente não atrapalhar tanto? Pode ser? O que vocês acham? Eu acho que fica mais produtivo, porque, às vezes, muitas perguntas que vocês vão fazer para mim, o Bruno vai acabar explicando, vai acabar detalhando na explicação dele. Então, vamos deixar as perguntas para depois dessa apresentação, tá bom? Bruno, você compartilha a tua tela, por favor?